Olá, escolhidos de Deus! Nós somos os mensageiros nas asas do Espírito. E o objetivo desse canal é levar a palavra de Deus até você, através de estudos bíblicos e testemunhos edificantes. Roda a vinheta. Amém. E meus irmãos amados, hoje nós estaremos nos aprofundando no capítulo 3 de Gênesis, que fala aí a respeito da desobediência do primeiro casal e as consequências do pecado para a humanidade. Exatamente. E eu sei que você aí de casa pode estar olhando aqui pra gente no cenário, né? Viu que tá faltando aquela pessoa especial, né? A nossa amada irmã Iracema, mas ela não pôde comparecer, mas está em oração por nós e nos próximos ela vai estar aqui do nosso ladinho, como sempre, tá? Amém. Então, vamos fazer aquele momento sempre, né, de oração. A nossa irmã a amada Yasmin vai estar fazendo esse momento e aí a gente já vai para a leitura da palavra. Glória a Deus. Vamos lá, escolhidos, vamos fazer uma oração, porque a oração é o início de tudo, para preparar nossa mente, nosso intelecto, nosso corpo, para meditar na palavra do Senhor. Vamos lá, convido a todos que fecharam os olhos e vamos orar. Senhor amado, bendito e louvado seja o teu nome, digno de toda honra e glória, Pai. Louvado seja o Senhor que está nos altos céus. Pai, no nome de Jesus gostaríamos de pedir, meu Pai, nos dê entendimento, meu Pai, da leitura da Tua palavra, Senhor, na explicação. Senhor, abre o entendimento, meu Pai, a todos aqueles que irão assistir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira, meu Pai, toda a confusão, meu Pai, todo cansaço, meu Pai, todo mal-estar. Senhor, que nada venha impedir esse momento, Pai, precioso, sagrado, que é a leitura da Tua palavra, meu Pai. Amém. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, esteja com todos que estão em casa nos assistindo, meu Pai. Lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E vamos iniciar a leitura da palavra. Então, convido todos a abrirem as suas Bíblias e acompanhar com a gente lá. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como os deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém. Amém. Então, escolhidos, aqui a gente vê nesse primeiro bloco, né, a tentação, né, e o cair do homem, né, levando à desobediência. Então a gente pode ver, né, que a serpente, né, que sabemos, né, que Satanás usou, né, essa forma para tentar Adão e Eva. E a intenção de Satanás foi o quê, né? Distorcer o que Deus tinha dado, né, a ordem, fazendo eles duvidar da bondade de Deus, né? E quando ele fala até, com a Eva, né, ela até diz uma parte, né, que a gente pôde ver, a parte que ela fala assim, e nem sequer tocar no fruto, né? Mostrando algo adicional além do que Deus tinha dito, né? Sim. Então a gente pode pensar que foi, né,
uma confusão, né? Ou exagero que ela pensou quando deram a ordem para ela, né? Na hora, né, que o Adão ali Na hora que o transmitiu, Adão né, pra transmitiu, ela. ou a realmente foi orientação. na hora que Adão transmitiu essa ordem, ele adicionou algo a mais do que Deus tinha falado, né? Isso nos mostra, né, que o quanto a gente deve ter cuidado em acrescentar coisas ou falar coisas a mais do que Deus falou. Porque isso gera vamos falar, uma má interpretação, uma distorção. E isso é um instrumento, um artifício, né, que Satanás usou e usa pra gente pecar, cair em pecado. Sim, Né? sim. E com essa confusão, ele, o Satanás, né, a serpente, mostrou uma brecha, né, para tentá-los, né, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter esse cuidado. E né, Satanás astuto, né, como viu essa confusão, falou, né, que eles, quando comessem, não morreriam, mas iam se tornar igual a Deus. E isso fez que isso acendesse, né, a independência deles querer a independência de Deus, né? Vamos dizer que tocou o ego deles, né? E com isso, né, ele pôde distorcer, né, jogando essa frase, né, querendo distorcer a palavra Soprou, de Deus. né? Soprou ali. Essa pequena dúvida, Né? plantou a semente da discórdia. por assim dizer. Acendendo o ego, né, deles, foi com que eles tivessem a opção de comer do fruto. E a gente também fez um entendimento, né, analogia, o quanto a gente tem que saber a palavra de Deus, o quanto a gente tem que estudar a palavra de Deus, né, à luz, né, das escrituras, porque o inimigo, assim, ele joga as coisas, ele distorce a palavra de Deus. E se a gente não tiver esse entendimento, a certeza, né, do estudo da palavra de Deus, a gente pode cair. Né? Um exemplo, né, quando Jesus foi tentado no deserto pelo Satanás, né? Ele quis distorcer, quis jogar, mas para a glória do Senhor, Jesus venceu. Porque Jesus tinha um entendimento da palavra. Jesus era a própria palavra. De quem era o pai também. De quem era o pai, e Jesus era extremamente obediente a Deus, né? Então, né, Jesus é o nosso maior exemplo de como a gente deve contra-atacar Satanás, né? Que é através da palavra. Mas, infelizmente, né, eles não tiveram esse entendimento, eles não tinham essa, vamos dizer, essa expertise, né? Infelizmente, eles desobedeceram ao Senhor. E com isso, né, primeiramente, né, a Eva comeu o fruto. E embora, né, que Adão tivesse presente, né, ele não impediu a Eva. Sim, né? Ficou, vamos botar assim, né, pessoal de casa, né, assistindo de camarote para ver o que ia dar. O que ia acontecer, né? Porque, foi esperto ele. Né, provavelmente ele estava com tanta vontade de comer o fruto quanto a Eva. Mas, né, acredito que ele deve ter pensado, não, deixa a Eva comer para ver o que vai acontecer, né? E o que for, aí eu como ou não como. E quando, né, a Eva comeu, né, primeiramente, ela não morreu, né? Vamos assim dizer. Né? Eu creio que ele, no meu pensamento, eles estavam pensando na morte física, vamos dizer assim, né? Mas não na parte espiritual, né? Nessa perda, né, de relacionamento com Deus. E quando, né, aí ela não morreu, aí Adão achou, não, então também vou comer. E quando eles comeram, né, na palavra diz que os olhos deles foram abertos e puderam ver a nudez, né? Sim. A nudez deles. Então, é aí que a gente vê que eles perceberam, né, que aí já foi, né, a desobediência e a consequência, que foi o pecado. Sim. Então, eles viram, né, que o pecado afasta de Deus. Então, eles viram que a nudez, né, representa o pecado, né? Aquele momento abriu, e até que eles tentaram, né, pegar uma folha de figueira para se cobrir, né, o corpo. E é isso que o pecado faz conosco, né? Além da gente, primeiramente, separar, né, da nossa comunhão com Deus, ele nos traz vergonha, nos traz impureza e escuridão para nós mesmos. É verdade. Né? Nos afasta. Nos afasta, né, do Pai.
Mas o Senhor Deus, como sempre, né, já no primeiro livro de Gênesis, Deus já mostrava sua misericórdia para com a raça humana, como para com todos nós. Desceu ao Éden, né, como iniciativa, para falar com o homem e perguntar do que aconteceu. E isso já mostraria, né, o que Jesus faria conosco, né? Jesus, né, deixou a sua mansão, né, a sua casa celestial, despiu da sua, como dizer, né, senhorio, né, de como Deus veio ao mundo para resgatar nós pecadores, né? Porque, né, sem ele não teria como a gente voltar a ter comunhão com Deus. Então Jesus veio atrás de nós, miseráveis pecadores, para ter essa, vamos dizer, restauração da aliança, né? Então, o que foi perdido, né, com o primeiro Adão, através, né, da quebra da aliança, através da desobediência, né? Infelizmente, eles escolheram, né, desobedecer. Jesus, né, com a vinda dele, restaurou. O segundo Adão restaurou, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, essa aliança, né, que foi quebrada. Sim. Então, a gente vê que tudo que aconteceu, né, as consequências, mas já mostra o que Jesus faria no futuro, o plano do Senhor, né? Amém. Para com isso. Então, é algo até emocionante, né? Quando a gente percebe os fatos. Sim, com certeza. É para você ver e atentar também, né, que o inimigo ele só espera uma brecha só para poder entrar na tua vida e destruir. Ele é ardiloso, ele é esperto. Ele quer ver só um detalhezinho para poder você sair da presença de Deus. Mas como Deus é maravilhoso e Ele nos concedeu, né, o dom de perdoar, de pedir perdão, né, confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus para que Ele possa nos perdoar. E isso é fundamental, né, que o Senhor tem esse tratar com a gente. Amém. Acho maravilhoso. Amém. Sim, né? E a gente vê, né, como justamente, né, como Deus usou ali, né, o termo astuto, né, porque o inimigo, ele observou em Eva essa confusão. Sim. Então a gente pode supor ali que ele estava ali observando, né, como é que foi transmitido para Eva. Sim, exatamente. Né, porque quem era o responsável de cultivar, como o irmão Maurício tinha lido no episódio anterior, e proteger, né, guardar o jardim, era Adão. Então Adão, ele era, vamos botar assim, um responsável pelo funcionamento das coisas, né? Então isso também traz uma mensagem para a gente, que a gente, quando é confiado algo para nós, a gente tem que ter o zelo de fato de fazer aquilo bem feito. É verdade. Porque há coisas que dependem daquela nossa função. Porque, vamos lá, assim, tem trabalhos, né, que se você desviar a atenção um segundo sequer, tudo desanda. Então, mais ou menos foi o que aconteceu ali. Acabou que ele não ficou atento a essa questão. A serpente, né, percebeu a confusão ali da Eva, né? Isso. E aproveitou só para plantar aquela sementezinha ali da dúvida. Né? E muitas vezes a gente fica com isso, né? E sinto de compartilhar nesse momento com os irmãos que estarão nos assistindo, justamente como que... E é isso que o inimigo, ele tenta trabalhar na gente todos os dias. Deus, às vezes, já dá para você uma certeza sobre algo. Ele falou especificamente com você sobre algo que vai acontecer. Mas aí passa o dia ou acontece alguma coisa... vamos botar assim, você já vê alguma coisa que, entre aspas, né, é fora daquilo que Deus falou pra você, e aí já vem aquele pensamento assim, pô, será que é aquilo mesmo? Será que não foi da minha cabeça? Será que é Deus que está falando comigo de fato? Então é nessas pequenas coisas que a gente tem que vigiar, porque se naquele primeiro momento ali eu já tive aquela certeza do Senhor que Deus ia fazer aquilo, por que agora eu tô botando essa dúvida? E detalhe, né, o diabo, ele é tão astuto que ele tenta imitar Deus. E por isso você tem que ter o discernimento espiritual para poder discernir se vem de Deus ou se não vem. Sim. Você tá entendendo? Muito, muito importante a gente ter esse discernimento para poder entender o que vem de Deus e o que não vem. Sim. Pode continuar. É verdade. Isso. E aí, né, a gente também, né, uma coisa que curiosidade, né, de Gênesis, né?
E aí, né, também falando com os nossos irmãos de casa. Por que será, né, que o fruto proibido ele é associado com uma maçã? Eu não sei se vocês ficaram já... Eu sempre tive uma dúvida sobre isso. Sempre né? foi passado pra gente que era uma maçã, que era uma né? maçã. Todo mundo sempre ficou com essa ideia, né? Caramba, né? O fruto... Eu acho que mesmo, né, quem não lê a Bíblia já fala que o fruto era uma maçã, assim, uma maçã, né? isso. E embora, né, como a gente viu aqui na leitura da palavra, que o Senhor, ele não é especificado na palavra de Deus qual tipo de fruto é o da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Isso. Mas, porém, por conta aí, né, das traduções da palavra e também dos artistas, né, escritores com essa necessidade ali de mostrar para o público, né, assim, definir para as pessoas, né, qual seria o fruto, eles acabaram aí representando nas artes, né, várias frutas, né, cidras, romãs e a maçã, e acabou que aqui se popularizou mesmo foi a maçã, né? É verdade. Ela ficou, né, associada ali com o fruto, né, assim, como o pecado, né, como algo que tenta as pessoas. E né? também das traduções, né? Sim, que confundiram, sim. né? Acho que na hora de traduzir o grego. Sim, estava escrito como pomo, né? E a gente, na linguagem moderna, né? Acaba sendo associado a partir do latim, né? O malum, que era mal. Então acabou gerando essa confusão, né? E como as pessoas queriam retratar, né? Qual seria o bendito fruto, botaram a maçã. Mas já teve outros também que colocaram pera, né? Poderia... Alguns estudiosos, né? Eles, nos estudos, né? Chegaram também até a pensar que poderia ser um figo, por conta justamente da folha que Adão e Eva, né? Sim. Pegaram, foi da figueira, mas nada, ninguém chegou ainda em nenhum consenso, não tem nada que indique qual seria o fruto, né? De repente, eu aqui na minha mente imaginando, de repente era uma fruta que a gente não conhece, algo que só tinha no Éden. E sim, se for, não né? existe. Que não existe uma coisa né, que Deus criou lá do Éden. É um ministério de Deus, né? A gente não sabe. Senhor, quando a gente for pra glória, a gente pergunta a Deus, Deus, qual foi o fruto, Pai? Eu acho que o ponto, mesmo porque o que eu acredito, assim, quando a gente lê, porque o ponto não era esse, né? O ponto não era você saber a fruta. O lance era aquilo que o fruto representava em si. Sim. Né? Então a gente vê a importância, né, da obediência. É verdade. Então, vamos aí para leitura da segunda parte, né, do capítulo. Versículo 9. Isso. Versículo 9. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, onde tu estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse, quem te contou que estava nu? Tu comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? E o homem disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente, porque tu fizeste isto, tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo, sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma coisa, gente, que eu acabei não mencionando, a gente acabou não mencionando aqui um pouquinho no bloco anterior, é que Nakash, que é a palavra hebraica, muitas vezes traduzida aí como serpente, ela tem um uso muito mais amplo do que esse. Sim. E a gente já viu que, em si, nessa passagem de Gênesis, essa serpente aí, ela era, né, diferente, né? Bem porque diferente. Além de, assim, de ser mais astuta, né, de qualquer outros animais que estava ali convivendo no Éden, ela também não
andava sobre o ventre dela antes da maldição. Verdade. Né? Então, aí a gente vê que poderia se tratar de um outro tipo, né, vamos botar da serpente que a gente tem entendimento hoje em dia, né? A gente também vê que esse termo Nakash, né, lá em Isaías, quando ele aparece de novo, Isaías 27:1, ele é usado para se referir a Leviatã, né, um monstro marinho. E também lá em Amós, no capítulo 9, versículo 3, há também uma outra serpente do mar. Então, geralmente, vamos botar assim, por assim dizer, as características associadas aí a Nakash, né, está o movimento deslizante, uma peçonha venenosa, o voar, né, o silvar, o colocar o pôr ovos, né, e também a lamber o pó da terra. E a gente vê que depois, como a nossa irmã já falou, né, e isso aparece também lá em Apocalipse, que revela que a serpente, né, do jardim em si, ela é um inimigo, né, da humanidade, é de fato Satanás, né, que o termo utilizado do grego, né, ele é chamado do dragão, né, dracon, né, que também pode significar serpente. Então, como a gente vê aí as características associadas, né, assim, algo ligado ao mal, né, que traz um veneno, que muda, né, a situação, que é justamente a característica daquilo que ele fez com Eva, né. Então, a gente viu ali que ele tacou ali o venenozinho foi a dúvida, né, que ele implantou. E como a irmã Yasmin falou, a gente vê justamente, né, nessa descida do Senhor, a terra, que foi realmente iniciativa de Deus buscar a humanidade. E isso se torna um padrão, né? Como a Yasmin falou, assim, o Senhor Jesus veio à terra, mais uma vez Deus desceu na terra em forma do Senhor Jesus para buscar as pessoas que estavam alienadas de Deus por conta do pecado. Uhum. E a gente vê que na hora da confrontação... Deixa eu só beber uma aguinha. Na hora da confrontação do pecado, o Senhor usa duas perguntas bem diretas, né, assim, para Adão, em benefício dele mesmo, para encorajar que ele admitisse a sua responsabilidade. Só que Adão... né? E em vez de admitir, né, assim, vamos botar assim, ser humilde, o cara vai lá, né, gente, assim, particularmente eu acho ousadia, porque Muita além ousadia. dele culpar a Eva, ele culpa Deus, né? Então, assim, a gente vê que o Senhor, quando ele foi confrontar o Adão, ele o confrontou de uma maneira delicada, assim, mas firme, porque o Senhor não negligencia o pecado, né? Só que o Senhor, ele queria que Adão admitisse. Entendi. Mas Adão, em vez de admitir, não. Jogou a culpa, né? Passou a bola para Eva e ainda para Deus, né? Que foi dele, né? Tipo assim... Mas, tudo bem, interessante esse tema, mas por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Ah, sim. Esse... Acho que isso é uma dúvida, assim, que geralmente a gente fica pensando, né? Porque, sim, vamos botar assim, Deus, né, fez o jardim, plantou lá a árvore, né, da vida e a árvore do conhecimento do mal. E o Senhor, como a gente sabe, ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então, o Senhor já sabia, né, que Adão e Eva pecariam. Entendi. Né? Então a gente fica pensando assim, caraca, então por que ele botou lá? A gente já sabia que isso poderia acontecer. E o tema central aqui é o que, gente? No nosso primeiro vídeo a gente falou uma coisa assim essencial sobre a questão, que Deus deu a Adão e Eva a capacidade de escolha. Ele deu o livre-arbítrio para o homem e para a mulher. Por quê? O Senhor queria que eles, né, o obedecessem por amor. Entendi. Por amor a ele. E não por obrigação. Né? Eles poderiam decidir se eles queriam, né, obedecer ao Senhor
por amor, ou, vamos botar assim, né? Infelizmente, acabou que eles escolheram, vamos assim, não depender ali do Senhor. Entendi. Então, eles acabaram ali comendo do fruto, né? Que esse é o essencial, assim, da gente entender, assim, o Senhor não quer que a gente o sirva achando que isso é uma obrigação. Entendi. Mas o Senhor quer que a gente faça isso por amor a Ele. Porque se você não dá a escolha para a pessoa, não há um amor sincero. Aquela pessoa não está fazendo aquilo ali porque de fato te ama. Seria uma imposição, né? Seria uma imposição. Entendi. Né? Você estaria fazendo algo ali que não é do seu... É contra a sua vontade, por assim dizer. Né? Então, infelizmente, nesse momento, né? Talvez, né? Acho que na mente eles não pensariam que seriam dessa forma. Sim, sim. Acabou que essa atitude rompeu, né, o relacionamento que eles tinham até então de comunhão com o Senhor. Porque a gente vai ver que o pecado, ele distorceu tudo. É verdade. Como a gente já viu nesse início. Adão, que era, vamos botar assim, um homem até então, obediente, né, centrado, a gente já viu aqui a aparição. Ele culpou Eva e ainda culpou a Deus, né? Então a gente eu vejo assim, ele... Então a gente já fica como? Aí ele fala... O que está mais acostumado hoje em dia, as pessoas não reconhecem o seu próprio erro. Sim. Às vezes prefere culpar o outro. Poxa, eu errei por causa do fulano de tal. Deus não quer isso. Deus quer que você confesse o seu pecado, para que o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, venha te perdoar. Sim. Você está entendendo? E essa atitude de Adão foi muito ousada. Foi. Eu confesso entre vocês aqui, irmãs, eu não falaria desse jeito jamais. Jamais. Eu teria temor. Acho que Deus teve misericórdia porque realmente, assim, ele não tem entendimento do que ele está fazendo. É verdade. Porque, né, poderia, né, ter acabado logo ali, já naquela primeira frase. E né? também, né, a gente comentando, né, domingo passado, né, na igreja que congregamos, né, um dos ensinamentos foi também em relação ao pecado e Gênesis, e o pastor falou algo muito importante, dizendo que Adão e Eva, né, eram indivíduos, mas também eram os primeiros, né, que dariam a linhagem à raça humana. E por conta, né, do pecado, não somos responsáveis, mas por conta do pecado herdamos isso por ser a raça humana, né, por ser a raça humana. E então, por conta disso, né, que já temos essa, vamos dizer, como é que eu posso falar? Já a propensão, né, pro pecado, né? A gente já nasce com isso, assim, nessa relação, né, da propensão do pecado, por causa da herança, né, da raça humana. Veio quem? Jesus, que através, né, do sacrifício perfeito, né, e pelo o Senhor, sangue dele, Deus disse à serpente, redimiu, porque né, tu fizeste isto, Jesus como tu és Salvador amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo, sobre o teu ventre tu andarás, viver mais e pó pecado, comerás todos os dias da tua vida, né, como e eu Cristo, colocarei inimizade Amém. entre Nós ti não e a sejamos mulher, mais escravos entre a do tua pecado, semente porque e a sua quando a gente semente, peca, e ela infelizmente, ferirá você se a tua torna escravo cabeça, e daquilo, tu daquele lhe pecado. ferirás E o o Filho ele calcanhar. veio para justamente que nós viemos ser verdadeiramente livres. Glória a Deus. E, né, continuando nesse interim, né, quando depois, né, o Senhor perguntou, né, para Eva, né, tipo, por que ela fez aquilo, né, porque ela comeu do fruto, ela, por sua vez, ela também passou ali vamos botar assim, a bola para a serpente, porém ela admitiu que comeu porque foi enganada, né? E é interessante a gente ver que, apesar de a responsabilização da desobediência, né, ter começado por conta do Adão, né, quando Deus foi perguntado, já falou diretamente a Adão, quando Deus foi botar ali o julgamento, vamos botar assim, a sentença do ato, ele começou pela serpente, justamente por conta do papel que ela teve de introduzir o pecado à experiência humana. Perfeitamente. E a partir dali, né, o Senhor colocou ali, né, vamos botar assim, né, veio já a mensagem, já como que a gente viu, né, assim, o proto-evangelho, né, as primeiras boas novas, né. Por quê?
quando o Senhor falou ali que colocaria inimizade, né, entre a serpente, a descendência da serpente e da mulher, o Senhor ali ele já fez, né, uma referência, porque quando ele falou assim da semente, ele já estava se referindo ali a um descendente masculino que derrotaria a serpente, né? Ela só conseguiria ali, vamos botar assim, morder o calcanhar, mas a cabeça, né, seria pisada, ela seria completamente destruída, né? O que é o que a gente vai ver acontecendo ali no fim de todas as coisas, né? E uma coisa assim muito interessante, que justamente assim o fato de Deus falar que a serpente ela lamberia o pó da terra, né? Quer dizer que ela ia ficar numa posição mais baixa, a mais, vamos botar assim, inferior. E na Bíblia assim a gente vê que os reis que eram conquistados, a posição dele de máxima vergonha era justamente assim aos pés. Então, mostrando justamente assim que aquele ato ali rebaixou ela ao nível e mostrou ali que ela não era nada, né? E teria um fim terrível. E a gente sabe que fazendo referência justamente ao inimigo das nossas almas, né? Que é o diabo. É verdade. Amém. Amém. Então vamos para... Esse foi o nosso blocozinho. Agora a gente vai... Vamos, né, fazer uma pausa como agradecimento, né, e falar um pouquinho do canal. Então, primeiramente, né, queria agradecer, né, a nossa família, as pessoas que têm apoiado o nosso projeto. Muito obrigado e que Deus continue abençoando vocês grandemente. Então, só temos que agradecer a Deus e segundo a vocês, a nossa família que tem nos ajudado. Amém. E se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, porque é um canal independente, contate conosco, vá lá no direct, dá uma mensagem. Se você quiser que seu trabalho, né, seja divulgado, fale conosco que divulgaremos. Você se torna o nosso patrocinador. E se você quiser ofertar, tem o QR Code, né, passando aí na tela. E também contamos com as suas orações. Também que contamos muito e agradecemos que vocês curtem, compartilham, comentam. Tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o próprio YouTube. Então contamos com a ajuda de vocês, tá bom? E faça o vídeo, né? Faça esse vídeo, não só esse, mas como o primeiro que a gente gravou, né? Faça o seu papel, envie esse vídeo para o seu pai, sua mãe, seus parentes. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e a vida dos seus. Porque o alimento das nossas almas é a própria palavra de Deus. Deus nos alimenta com as próprias escrituras e nos abençoa também. Amém. Eu sei que é muito complicado, né? Você diz assim, ofertar. Ofertar é fundamental, gente, porque a gente precisa manter o canal. E você não está ofertando para nós, né? Como estamos aqui representando o canal Nas Asas do Espírito. Você está ofertando para o Senhor Jesus, para que a gente possa levar esse trabalho para muitas outras pessoas, né? E o fato de você compartilhar, curtir, né? E já isso nos ajuda bastante para que outras pessoas possam ouvir a palavra, né? Ouvir a palavra, em nome né? de Deus. Porque é fundamental que as pessoas venham conhecer como o nosso Deus é maravilhoso. Por isso que eu peço para vocês, faça o vídeo, nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus vai dar tudo certo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E agora a gente vai dar prosseguimento à parte final do capítulo 3. Glória a Deus. Né? Então vamos aí acompanhar os versículos, né? 16. O juízo. Glórias a Deus. A mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão
até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado. Porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher, Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim, ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Amém. Amém, glória a Deus. Imagina aqui, irmãos, como o pecado, né, a desobediência, né, nos levou a ser expulso do Éden. Né? Então aqui enfatiza o pecado, né, porque o princípio da sabedoria para quem serve ao Senhor Jesus é a obediência. Tanto a obediência como o temor ao nosso Senhor, entendeu? Que é o primeiro mandamento, é o temor ao nosso Deus. Então aqui vale ressaltar que quando Adão ele desobedeceu, ele preferiu ouvir a voz da Eva, né, a não ser a voz do Senhor, ele desobedeceu e o pecado entrou no mundo, né? E logo em seguida Deus concedeu, deu como se fosse uma advertência, né, para Eva e logo em seguida para Adão. Mas só que não entenda como se fosse uma maldição. A maldição que foi dita foi para a serpente, não para Eva. A maldição, na verdade, o que Deus castigou tanto Adão e Eva foi da seguinte forma, classificado em duas partes, né, para a mulher. Dores na gestação e no parto, e a distorção conjugal, né, que o desejo da mulher não passaria a ser mais dela, mas sim do homem, e o homem iria dominá-la. Então, né, pelo fato de que Deus concedeu as pessoas conseguem ver da forma como se fosse uma maldição, um castigo do Senhor, mas eu vejo como se fosse um aprendizado. Um pai, quando ensina um filho, ele tem que botar em fazer que o filho entenda o que ele está errando. Então, entenda da seguinte forma: Deus estava mostrando, tanto para Eva como Adão, que o seu pecado tem consequência, que tudo tem consequência. O que você faz de errado tem consequência. O que você faz de bom para outras pessoas tem as suas consequências boas, né? Que se você faz o bem, logo em seguida você colhe o que é bom para você, colhe o que é bom para sua vida, né? Então Deus quis relatar e mostrar, ensinar para Eva que o pecado tem a sua consequência, entendeu? E logo em seguida Adão foi também castigado, de uma certa forma. O que Deus fez? Falou assim: se do jardim do Éden eu já te dei tudo, você não precisava trabalhar, você não precisava se mover para poder pegar umas frutas, uns legumes, já tinha tudo do bom, do melhor para você. Agora você vai ter que trabalhar, e através do teu suor que você irá sustentar a sua família. Sim. Então, esse castigo, na verdade, Deus ensina o tamanho, a importância de que a gente possa ser dependente de Deus. Porque Deus mostrou assim: se você quis comer o fruto do conhecimento do bem, é porque você queria ser independente. Você não queria ser dependente de Deus, né? Como a própria palavra de Deus diz em Romanos 10:17, se não falha a memória, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele não quis ouvir o que Deus tinha preparado para ele, porque ele veio primeiro, depois veio Eva, e ele já tinha falado com Adão em primeiro lugar. Então ele deu ouvido à mulher que Deus concedeu para ele, e logo em seguida Deus permitiu
que isso acontecesse, porque eu penso assim, Deus estava num cenário, convenhamos, Deus estava num cenário, e ele estava ali, como ele sempre está, nos torcendo, né? Deu o livre arbítrio, né? E falou assim, nos torcendo pela gente, falando assim, filho, não faça isso, faça aquilo. Às vezes quando você quer fazer uma coisa e você sente que não é para fazer, às vezes é o Espírito Santo, às vezes não, é o Espírito Santo de Deus falando, te alertando, não faça, para que você não seja um filho desobediente. Sim. Porque a sabedoria ela é tudo na nossa vida, e a sabedoria vem da palavra do Senhor. Com certeza. E você falando assim, né, a gente justamente vê isso, né, porque o que aconteceu? Deus falou assim bem claro para Adão, né, porque você ouviste a voz da mulher. Corretamente. Por quê? Deus, ele tinha falado com quem que Deus deu a ordem de cuidar de tudo? Foi para Adão. Foi para Adão. Então Deus escutou isso da boca de Deus. Adão, né? Deus. Adão escutou isso da boca de Deus. Sim, perfeito. Então, assim, ele escutou Deus falando com ele face a face, né? Mas ainda assim, sabendo, ele foi lá e escutou, ele comeu, ele foi participante, né? Então a gente vê justamente assim, que justamente assim, a culpa assim maior, né, assim, vamos botar assim, o peso, né? Não vou botar culpa maior, né? Vou botar assim, o peso que a decisão dele teve, porque ele recebeu essa instrução diretamente de Deus, né? Então você vê justamente assim essa consequência, né? E que a terra, né, justamente ia ser, vamos botar assim, maldita para ele, porque ele ia ter que trabalhar ali com mais esforço. Exatamente. Por conta disso, não vai receber mais tudo, assim, de bom grado, né? Assim, direto, assim, como eu pegar, assim, esse copo e estender pra você aqui. Sim, não, sim. Agora ele vai ter que ralar mesmo pra conseguir as coisas. E é importante também a gente enfatizar que depois que Adão e Eva pecou, Deus os vestiu. Sim. Então, o que dentro do meu entendimento, como o Jardim do Éden, Deus ia ao Jardim do Éden para conversar com Adão, Deus fez o primeiro sacrifício. Ele vestiu com pele de animal, tanto a Eva como o Adão. E isso, se você pegar e linkar, remete ao Senhor Jesus Cristo, que foi se sacrificou pela gente, pelos nossos pecados, e é o nosso Cordeiro. Sim. Então isso é importante a gente enfatizar, que Deus, ele cuida dos nossos detalhes. Por mais que a gente peque, ele quer tentar, ele cura nossos pecados quando a gente confessa, né? Como o nosso pastor Heraldo, ele fala sobre uma frase muito impactante, que fala assim, o pecado será perdoado quando a gente confessar ao Pai que a gente pecou. Então é importante que a gente confesse o nosso pecado ao Senhor Jesus Cristo, para que Deus limpe desse pecado, nos vista novamente da nossa vergonha, porque isso foi vergonhoso para Eva e foi vergonhoso para Adão, porque Deus os vestiu, né? Sim. Então esse é um ponto muito importante, né? Que Deus cuida dos mínimos detalhes. Por mais que você se sinta envergonhado, triste, acanhado, porque pecou, porque errou, Deus vai lá, te mostra e fala que, filho, eu estou contigo. Independente das circunstâncias, eu estou aqui para poder te ajudar. Sim. E é isso. Mas a consequência do pecado, né? Ele quebra 3 fatores. É o que eu vejo. Ele rompe 3 fatores. A comunhão com Deus, a comunhão com o ambiente e a comunhão com a unidade em si, né? Do homem e da esposa. Do homem e da esposa. Então ele rompe esses 3 pilares fundamentais. Sim. Entendeu? E Deus, vendo isso tudo, ele o expulsou. Por quê? Porque no Jardim do Éden tinha uma árvore, que era a árvore da vida, para que eles não pudessem pecar e viver pecando eternamente. Deus os tirou para poder, expulsou ele do Éden, para que eles não venham desfrutar desse fruto. Então, olha o carinho que Deus tem por você, tem por mim, tem por nós. Então, ele tirou Adão e Eva do Éden e colocou um querubim, né? Sim, guardando com a espada flamejante, nos guardando
E as próprias escrituras dizem que eles foram em direção ao leste, né? Sim. Que ao passar dos próximos capítulos, né? Como a gente vai ler sobre a Caim, Abel e tudo mais, eles foram na direção do leste. Então, entenda da seguinte forma: Deus, por mais que ele tenha visto essa desobediência que a Eva e Adão fez contra o Senhor, ele não nos destruiu. Ele não desistiu, né, da gente. Olha a glória do Senhor Jesus, só senta a presença de Deus. Ele tinha tudo para nos destruir. Tinha tudo para nos destruir, ele não nos destruiu, ele nos vestiu, ele nos deu o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que já foi pensado, né, desde a fundação do mundo. Então a gente vê que desde o princípio Deus, ele já tinha o plano B, vamos botar assim, não o plano B, né? Vamos assim, já era o plano A porque era só o Senhor. Então ele já tinha aquilo ali formado que seria a salvação da humanidade. Então para você ver o cuidado de fato de Deus, né? E como o irmão Maurício estava explicando, né? Não há perdão, não há remissão de pecados, né? Sem derramamento de sangue. Então a gente viu ali que aqueles animais tiveram que ser mortos ali para vestir Adão, né, e Eva, né, cobrindo assim aquele pecado, aquela ofensa, porque era como aquele animal tivesse morrido no lugar deles. E já fazendo uma referência justamente assim aos sacrifícios que haveriam, né, da lei, até a vinda de Jesus, né? Porque já era um prenúncio ao que o Senhor Jesus faria, porque ele que é o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. E na palavra um sangue puro, né? A pureza dele. E na palavra de Deus já fala, né, que Deus amou, né, o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, para nós, né, para que não pereça, mas tenha vida eterna. E linkando o que o irmão Maurício falou, né, em relação ao leste, né, quando o primeiro casal foi em direção ao leste, está associado, né, dizendo que se afastaram da presença de Deus. Então, o leste, né, quando é citado em alguns episódios, passagens da Bíblia, se refere a esse afastamento da presença de Deus, né? Exatamente. Que isso aconteceu com Caim após o julgamento, né, que vamos ver mais para frente o porquê. Com a humanidade, né, quando foi para Babilônia, né? E a migração dos filhos de Quetura, que a gente, né, vai ver depois. Sim, glória a Deus. Mais para frente. Então, entenda da seguinte forma, meus amados irmãos, que mediante de qualquer situação que você tenha acontecido durante a sua vida, né? Se Deus tinha tudo para poder destruir tudo que ele criou, e mesmo assim ele não destruiu, porque ele nos ama e sempre vai nos amar. Então eu convido para que vocês venham cada vez mais se prostrar na presença do Senhor, porque só ele que pode te ajudar com um pecado que você não consiga tá lutando e não consiga tirar isso da sua vida. Confessa ao Senhor, confessa ao nosso Pai Celestial, porque ele é o único que pode tirar esse pecado que você tem tanto pedido para que Deus possa tirar. Porque se Deus perdoou Adão e Eva nesse ato pecaminoso, ele vai te perdoar sim. E tenho fé que Jesus está na sua vida, ele vai fazer o mover para poder você se tornar cada vez um servo do Senhor. E essa foi a palavra maravilhosa de Gênesis 3, né? Como as próprias irmãs aqui explicaram, né, perfeitamente bem, né? A gente está aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, e temos que agradecer e ser gratos ao Senhor por estar aqui, né? Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Então, pessoal de casa, a gente já está aqui se aproximando, né? Do final, infelizmente. Né? Infelizmente. Passou tão rápido. Passou rápido. Né? Tipo assim, aquele momento assim que a gente ficou um pouquinho, mas em breve a gente está aí com mais um outro vídeo. E antes da gente encerrar, vamos fazer aquele nosso momento de oração. Tá? Então, vou convidar todos vocês aí também a fechar o olho conosco. A gente tem esse hábito justamente porque quando a gente fecha os olhos, a gente consegue se concentrar mais e se conectar com o Pai. Então, quando a gente pede para a gente fechar os olhos, justamente é por isso, para que você venha ter esse seu momento de intimidade com o Senhor
e falar com Ele aquilo que está no seu coração, pedindo ao Senhor essa ajuda. Então, oremos. Sim. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Teu santo, amado Filho Jesus, Senhor, estamos aqui, Pai, reunidos na Sua amada e gloriosa presença, para agradecer a Ti, Senhor, por mais esse estudo, meu Pai, pelo Senhor ter falado grandemente, Pai, em nossos corações, meu Pai. E, Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, como o Senhor tocou, Pai, no irmão Maurício, Pai, para falar, meu Pai, com todos, meu Pai, ó Senhor, aqueles que, meu Pai, que estão passando por lutas, Senhor, por aflições, meu Senhor, que têm, meu Pai, tentado, meu Senhor, mudar, eles querem mudar, meu Senhor. Pai, Senhor, toca neles, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor já enviou o Teu Filho, meu Pai, amado, Senhor, por nós, Senhor. E o Senhor é fiel e justo, meu Pai, para nos purificar, meu Pai, de todo pecado, meu Senhor. Então, Pai, eu peço a Ti, Senhor, limpa, meu Pai, o pecado dos meus irmãos, meu Pai, Senhor. Toca neles, meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, ter cada vez mais um relacionamento com o Senhor, meu Pai. Sabendo que o Senhor, meu Pai, é a razão, meu Pai, da vida, meu Pai. E somente com o Senhor nós temos a verdadeira vida, meu Pai. O Senhor nos deu esse presente, meu Pai, que é poder estar com o Senhor, meu Pai. Ter acesso a Ti, meu Pai, através do Senhor Jesus, meu Pai. Poder ter o Espírito Santo habitando conosco, meu Pai. Senhor, faz a Tua obra, meu Pai, em nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então,